E sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Meu nome é Danilo, eu falo aqui de Sorocaba, estado de São Paulo, mas praticamente aí todos os meses eu estou no estado de Minas, tenho um carinho muito especial pela região de vocês aí. Praticamente todos os meses eu estou aí ministrando cursos, tá certo? Então espero que vocês gostem da apresentação aqui. Na verdade, pessoal, não é uma palestra, né? Eu deixei um pouco mais voltado para uma aula, né? Palestra geralmente é um pouquinho mais curto, então eu deixei um pouquinho aí mais longo, mais com alguns conceitos teóricos aí, então eu deixei mais voltado para uma aula, né? Eu sei que o André é professor da faculdade aí, e eu tenho aqui alguns alunos da graduação, né? Então eu deixei aqui um pouco mais voltado à dinâmica para uma aula de graduação, tá certo? Então a gente vai conversar um pouco aqui hoje, pessoal, sobre o tecido facial no âmbito esportivo. A liberação miofascial dos 10, 8 anos para cá, ela entrou aí numa vertente muito grande, né? A maioria dos profissionais aí estão utilizando essa prática seja no ambiente esportivo, seja no ambiente de clínicas ortopédicas, seja na reabilitação musculoesquelética, enfim, nós estamos aí praticamente utilizando esta prática aí em todos os setores da reabilitação musculoesquelética. O nosso intuito aqui, pessoal, é fazer aí um conteúdo mais voltado para o ambiente do esporte, tá certo? Vamos lá. Eu dividi essa minha apresentação aqui com vocês em alguns tópicos, tá? Para a gente deixar de forma bem organizada. Então, a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos, né? Algumas considerações sobre dor. Eu acho muito importante o aluno ter um contato sobre dor, né? Se a gente parar, eu sempre falo isso para os alunos em cursos, né? Se a gente parar para raciocinar um pouco, para pensar, a maioria das faculdades aí do conteúdo programático da graduação, nós não temos uma disciplina específica sobre dor, né? Geralmente a temática dor nós aprendemos aí geralmente como subtema em alguma disciplina. A gente aprende dor lá na fisioterapia ortopédica, dor na fisioterapia geriátrica, dor na fisioterapia preventiva. A gente não tem um conceito, uma disciplina específica sobre dor. Então, eu acho importante, já que a gente vai falar de atleta, né? A gente vai falar sobre atleta aqui de alto nível, de atletas amadores. Então, eu acho interessante a gente fazer uma introdução sobre os aspectos da dor. Após essa questão de dor, a gente vai conversar um pouco sobre o tecido facial e o conceito da liberação miofascial. A gente vai falar um pouco da anatomia da face, de forma bem breve, né, para não deixar muito cansativo aqui os conceitos teóricos. E depois, pessoal, é interessante a gente aplicar a prática baseada em evidências científicas. Então, eu trouxe aqui algumas comprovações científicas da utilização da liberação miofascial no ambiente esportivo, tá? Em várias lesões, em várias modalidades esportivas. Então, eu separei alguns artigos aí bem interessantes para vocês. Gostaria de salientar que todos os artigos aí que eu vou apresentar na palestra para vocês, vocês conseguem acesso de forma gratuita na internet, então todos os artigos estão liberados. É só você, se você quiser saber um pouco mais sobre a metodologia aplicada no artigo científico, não é esse o intuito da nossa apresentação aqui, né? A gente não entrar tão a fundo nessa questão de metodologia, mas se você tiver interesse em ter um conhecimento mais amplo da metodologia aplicada em cada artigo científico, você pode realizar aí o download dos artigos na internet, ou, obviamente, eu vou deixar o meu contato aqui no final, se você quiser também saber um pouquinho mais, fique à vontade para entrar em contato, tá certo? Então, essa é a nossa programação aí nos próximos 50 minutos, ok? Então, pessoal, antes de mais nada, né, tem um livro sobre reabilitação esportiva, que é o livro que eu acho que todo mundo conhece, né, que é o livro do Prentice, um livro super antigo aí, mas ele traz uma citação nesse livro, uma citação de 1985, que não modificou muita coisa para o dia de hoje, tá?
quais são os pré-requisitos para uma boa reabilitação do esporte? O que nós precisamos aí ter conhecimento antes de aplicar um processo de reabilitação num atleta, seja um atleta de elite, seja um atleta de amador. Então, primeiramente, pessoal, é importante termos o conhecimento de uma compressão da lesão, né? Como que essa lesão ocorreu? Se ela teve um mecanismo traumático, se ela teve um mecanismo atraumático, né? Um macrotrauma, um microtrauma, porque com certeza isso vai mudar completamente o nosso ponto de vista de reabilitação. É importante também termos um conhecimento sobre anatomia, né? As estruturas anatômicas afetadas, né, diante dessa lesão do esporte. Um conhecimento também sobre a classificação do trauma, né, o grau, a classificação do trauma, e também o estágio que aquele atleta se apresenta para você. Se é um estágio agudo, se é um estágio subagudo, se é um estágio crônico. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Isso vai mudar também, pessoal, completamente o nosso ponto de vista de reabilitação. Se o atleta apresentar ali uma característica aguda, nós devemos trabalhar de uma determinada forma. Se o atleta tiver ali uma característica subaguda, nós devemos trabalhar de uma outra forma. E se tiver uma característica crônica, uma outra forma, tá? Então, acho que assim, antes de você ter o contato com a reabilitação do esporte, você tem que ter esse conhecimento sobre esses 4 pilares para você realizar aí um processo de reabilitação de forma adequada. Então, a gente vai conversar um pouco sobre dor. Para conversar um pouco sobre dor, pessoal, eu gostaria de apresentar esse artigo para vocês, né? Você, aluno que tem interesse na prática esportiva, assim, essa é uma leitura básica, tá? Sobre o que, pessoal? Esse é um artigo que ele fala sobre um consenso sobre controle de dor em atletas de elite. Então, tudo que vocês possam imaginar sobre dor no atleta, vocês podem encontrar nesse consenso, tá? Esse consenso aqui, ele é baseado no Comitê Olímpico Internacional e ele foi publicado em 2018 no British Journal Sports Medicine, tá? Para quem não sabe, é uma revista de altíssimo impacto. Então, é um consenso internacional liderado por médicos, tá? E alguns fisioterapeutas sobre o controle de dor em atletas de elite. Então, todos os conceitos que eu passar para vocês daqui para frente sobre dor, basicamente, eles são extraídos aqui desse paper, desse artigo, ok? Então, pessoal, para a gente ter uma ideia geral aí, olha que interessante, né? Esse artigo já traz um apêndice que eu achei muito interessante apresentar para vocês. Ele fala aqui sobre as intervenções não farmacológicas, ou seja, as intervenções aí, digamos que conservadoras, né, o tratamento mais conservador para o controle da dor, que não inclua medicamento, né? Isso daqui é um apêndice de preferência de médicos. O que o médico do esporte, ele tem a tendência de aplicar num atleta de elite? Então, esse apêndice, ele traz uma divisão muito interessante, né? Um atleta que apresenta aí uma dor leve, uma dor moderada e uma dor severa. E aí ele tem aqui as formas de tratamento. Nós temos aqui, por exemplo, a massagem, nós temos a fisioterapia, nós temos a manipulação articular, nós temos a eletroestimulação, nós temos os procedimentos cirúrgicos que entrou aqui, nós temos as técnicas de acupuntura, as técnicas cognitivo-comportamentais, as técnicas de inibição de pontos gatilhos, e nós temos aqui as técnicas de myofacial release, que são as técnicas de liberação miofascial, que é o intuito da nossa apresentação. O interessante das técnicas de miofacial, pessoal, é que os médicos têm uma preferência, têm um carinho muito grande por essa técnica. Se a gente analisar o gráfico aqui desse artigo, né, de 2018, a gente pode reparar aqui que quando o paciente apresenta uma dor severa, uma grande limitação aí, uma limitação de funcionalidade, uma dor aí numa escala analógica aí de 7 a 9 até 10, os médicos indicam bastante as técnicas de liberação miofascial. Então, isso daqui, pessoal, é considerado um consenso médico, tá certo?
As técnicas de liberação miofascial, elas são destinadas a esses atletas que sofrem de dor severa, né? Eu achei bem interessante esse apêndice aqui sobre essas intervenções. É muito importante, pessoal, quando a gente vai estudar sobre dor, né, seja na dor no ambiente esportivo, seja na dor no ambiente ortopédico, seja na dor no ambiente de saúde da mulher, seja na dor no ambiente hospitalar, enfim, né, a gente tem um conhecimento sobre a classificação da dor. Esse mecanismo de classificação da dor, pessoal, a gente vai definir através da avaliação do paciente. A gente vira aquela roda e a gente sempre cai num procedimento primordial, que é o mecanismo de avaliação, que é aquele primeiro contato que você tem com o paciente. Eu sempre falo para meus alunos da graduação o seguinte: se você não realizar uma boa avaliação no seu paciente, a tendência de você fazer, de você realizar um tratamento inadequado é muito alto. Tá? Então, pessoal, esse processo de avaliação é um processo importantíssimo. E, de novo, nós caímos nas questões aí da graduação, né? Geralmente a carga horária, né, aplicada nesses conceitos de avaliação musculoesquelética na faculdade é uma carga horária um pouco baixa, né? A gente não aprende muito sobre a classificação da dor. Então, essa classificação eu achei muito interessante. Quando você está diante de um atleta, de um paciente, é importante a gente ter um conhecimento aqui sobre o tempo, né? Ou seja, a gente tem que ter um conhecimento aí se é uma lesão de forma aguda, subaguda ou crônica, porque muda completamente o nosso manejo da clínica desse paciente. O mecanismo de carga de desequilíbrio biomecânico, ou seja, uma patologia atraumática, tá? Pessoal, só um minutinho. Então, nós temos que ter aqui um mecanismo de uma ideia aqui no mecanismo de lesão e o mecanismo de tempo, tá certo? Então, a gente vai ter que ter aqui se a gente tem uma lesão traumática ou se a gente tem uma lesão atraumática, né? Que vai mudar completamente aí o nosso manejo desse paciente. Uma outra característica muito importante, pessoal, é o mecanismo de dor. Nós devemos aí definir, pessoal, se essa dor ela tem uma característica nociceptiva, se essa dor tem uma característica neuropática ou se essa dor tem uma característica nociplástica. Eu sempre falo, pessoal, que o processo de avaliação do nosso paciente, do nosso atleta, do nosso cliente, é um processo ali que envolve como se fosse um quebra-cabeça. Então é muito complexo você definir o tempo, você definir o mecanismo de lesão e você definir o mecanismo da dor desse paciente, tá certo? Se você realizar uma boa avaliação e definir o tempo, definir o mecanismo e definir o mecanismo de dor, eu tenho certeza que o sucesso do seu tratamento, o sucesso da sua reabilitação é 100% garantido, ok? Sobre o tempo, pessoal, olha que interessante, esse mesmo artigo, ele traz aí sobre a duração. Então, nós temos aí a dor aguda, né, que nós temos aí alguns autores falam um determinado tempo, outros autores falam um determinado tempo, mas aqui nós chamamos de uma dor até de 6 semanas. A dor subaguda, que ela já varia de 6 a 12 semanas, e a dor crônica, que é acima de 12 semanas. O interessante desse artigo é que ele já explica de forma bem detalhada as considerações de tratamento pensando numa dor aguda, subaguda e crônica. Então, de uma forma bem resumida aqui, ó, na dor aguda, pessoal, a gente tem que fazer um foco no controle da dor e, pessoal, identificar fatores psicossociais envolvidos. Aí que está o X da questão. É a identificação de fatores psicossociais. Porque esse paciente que sofre de uma dor aguda, 25% desses pacientes, eles podem transformar-se num quadro crônico.
em decorrência de fatores psicossociais. Então, nós temos que fazer aí uma análise desse paciente, uma triagem, para ver se esse paciente é um possível candidato a transformar-se num paciente crônico. Se esse paciente ele se enquadra numa fase subaguda, o nosso foco já muda um pouco aqui. O nosso foco é prevenir que esse paciente transforme-se num paciente crônico, tá? E prevenir as incapacidades associadas aí desse paciente. Já o paciente que ele se encontra numa fase mais acima de 12 semanas, ali por volta de 3 meses, esse paciente se enquadra numa característica de cronificação. É aí, pessoal, que é o grande desafio da nossa profissão. Eu sempre falo assim, assistiu minha aula sabe o que eu estou falando. O paciente com dor aguda, pessoal, seja o esportista, seja o paciente o sedentário, geralmente, não é uma regra, tá? Mas geralmente o paciente com dor aguda, muitas vezes ele não vai pagar uma sessão de reabilitação. Muitas vezes esse paciente com dor aguda, pessoal, ele prefere ir na farmácia e comprar uma cartelinha de Anador e pagar R$ 5 para isso. Então, muitas vezes, se você optar por trabalhar com esse mercado de trabalho, eu tenho certeza que o foco dos seus pacientes estarão aqui, ó, nesse grande desafio, no paciente com dor crônica. Esse é o paciente que já fez de tudo. Esse é o paciente que já tomou a farmácia inteira de remédio. Esse é o paciente que já foi em 50 fisioterapeutas, já fez 200 sessões. Esse é o paciente que já fez bloqueio. Esse é o paciente que tem indicação cirúrgica. Esse é o paciente cinesiofóbico. Esse é o paciente catastrófico. Esse é o paciente hipervigilante. Esse é o desafio da nossa profissão. É o paciente com dor crônica. Lógico, o dor aguda merece uma atenção especial, mas o grande desafio hoje em dia, pessoal, é uma estatística isso. Sem dúvida, é o paciente cronificado. Então a gente tem que ter um foco diferente nesse paciente. A gente não pode focar só na lesão. Ah, ele está com uma dor crônica no joelho. Não pode ficar focando só no joelho, no joelho, no joelho, no quadril desse paciente, no tipo de pisada, ou seja, a nível do sistema nervoso periférico. A gente tem que pensar um pouco mais a nível do sistema nervoso central, porque esse paciente com cronicidade, ele tem uma característica de alteração de comportamento e alteração de crença, tá? Então, é um ponto aqui que eu chamo a atenção para vocês. Um outro ponto, pessoal, é sobre o mecanismo de lesão. Então, nós temos aqui o paciente com evento traumático e um paciente com evento atraumático, tá? O traumático, que é o trauma agudo, ou o paciente atraumático, que é aquela sobrecarga crônica, né? Esse é um gráfico do livro do Cisínio, do livro de ortopedia do Cisínio. Ele é um gráfico que mostra aqui o estresse pelo tempo, né? Então, nós temos aqui uma falência aguda do nosso sistema, né? Que nós temos aqui a lesão aguda e nós temos aqueles microtraumatismos, microtraumatismo, que vai chegando a determinado momento que vai ultrapassar o limite da tolerância dos tecidos e você vai desenvolver um mecanismo de lesão. Tá? Geralmente, esse paciente com um mecanismo atraumático, nós temos aí instalado um desequilíbrio biomecânico, tá? Então, é importante aí você ter também, né, um manejo, você diferenciar no momento da avaliação se esse paciente é um traumático ou um atraumático. Um outro ponto interessante, pessoal, é sobre o mecanismo de dor. Né? A gente não vai conseguir entrar de forma muito aprofundada, porque isso daqui envolveria aí, provavelmente, acho que uns 3 dias, pelo menos, intensivo de curso, mas a gente tem que definir se esse paciente tem uma característica nociceptiva, se esse paciente tem uma característica neuropática, e esse paciente, ou se esse paciente tem uma característica nociplástica, que nós chamamos aí de um mecanismo de sensibilização central. Toda essa questão de mecanismo de dor, pessoal, tem esse estudo que eu acho um estudo muito interessante também do British Medical Journal, liderado por Lorimer Moseley, né, que ele fala sobre dor em atletas de elite, aspectos da biomecânica, aspectos neurofisiológicos e aspectos psicológicos. É uma revisão narrativa, tá? E ele explica com detalhes o manejo de tratamento quando você encontrar um paciente nociceptivo, um paciente neuropático ou um paciente nociplástico.
ok? Eu deixo até como sugestão para vocês, né? Eu sempre deixo esse artigo, que na minha opinião é um artigo, assim, sensacional, acho que todo fisioterapeuta deveria ler esse artigo. É um artigo liderado pela Caruca, um artigo publicado aí em 2018, que ele fala sobre o manejo do fisioterapeuta na dor. Eu acho que o artigo fala por si só. Ele explica como que o fisioterapeuta deve ter o manejo da dor. E ele explica com detalhes, pessoal, o mecanismo de dor nociceptiva, o mecanismo de dor nociplástica, o mecanismo de dor neuropática. E ele explica qual é o caminho que deveremos seguir quando encontrarmos cada um desses perfis desses pacientes, né? Porque, pessoal, se você saber o que aplicar num paciente com uma dor nociceptiva, esse paciente vai melhorar, ponto final. Se você saber o que aplicar no paciente com uma dor neuropática, esse paciente vai melhorar, ponto final. Se você saber o que aplicar num paciente com uma dor nociplástica, esse paciente vai melhorar e ponto final. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre o mecanismo de dor. Então eu deixo para vocês como sugestão de leitura esse belíssimo artigo da Kathleen Sluka. É muito importante, pessoal, nós temos aí um conhecimento sobre que a lesão, ela pode ocorrer sem dor, né? E a dor, ela pode se apresentar sem evidência de lesão. Nós temos aqui, pessoal, um gráfico que ele mostra o evento anatômico, o evento fisiológico, né? Você tem um momento da sua lesão, momento da sua lesão, um momento da sua lesão tecidual, aí nós temos o processo de reparo tecidual, que é essa curvatura aqui rosinha clarinha. Então, com o passar do tempo, o seu mecanismo de autodefesa do seu corpo, ele promove uma recuperação tecidual de forma fisiológica. Ele vai recuperar de forma normal, fisiológica. Mas nós temos os pacientes com a dor persistente, ou seja, aquele paciente que ele não tem mais a lesão tecidual, ou seja, a lesão tecidual, ela já foi reparada. Só que o paciente ele apresenta ainda o mecanismo de dor. Ele apresenta o mecanismo de dor, porque ele tem uma hiperativação no sistema nervoso central dele que faz com que ele sinta dor. Mas ele não tem mais nada a nível de periferia. Tá? Ele não tem mais nada a nível ali de lesão tecidual, tá? Eu sempre dou exemplo, pessoal, não sei se alguém assiste aqui MMA, né? Mas é um esporte aí que está em tendência no momento, né? Há uns tempos atrás, acho que uns 4 meses atrás, nós tivemos aquela luta entre o Marreta, né, aquele brasileiro, versus John Jones, onde o Marreta ele perdeu por pontos, mas ele conseguiu lutar até o quinto round com o maior campeão do mundo, né, que é o John Jones. E se a gente analisar a luta, né, não sei se vocês assistiram essa luta, no primeiro round dessa luta, o Marreta, ele dá um chute no John Jones, ele rompe, no primeiro round, ele rompe todos os ligamentos e realiza ali uma fratura na tíbia dele após esse chute. Mesmo assim, ele foi até o último round sem absolutamente dor nenhuma, tá certo? Então, muitas vezes você pode ter lesão tecidual e você pode não ter esse mecanismo de dor, tá? E o oposto pode ser verdadeiro também. Ah, Danilo, mas explica mais sobre esse negócio aí de dor no sistema nervoso central, dor crônica. Esse artigo, pessoal, ele fala, foi um artigo de revisão da Nature, que ele fala sobre a reorganização, tá, do seu sistema nervoso central diante de uma dor crônica. Então, quando você tem um tempo ali de dor acima de 3 meses, você tem uma alteração estrutural e funcional no seu cérebro. Ou seja, o seu sistema nervoso central, ele se modifica completamente. Talvez seja um dos slides mais importantes da noite, pessoal. É esse slide aqui. Então, esse slide, ele comprova que, quando você tem um mecanismo de dor crônica, você tem uma alteração estrutural do seu sistema nervoso central. Como que é realizada essa alteração? Aqui eu trouxe uma tabela para vocês, que nós temos aí todas as áreas do cérebro,
tá? Do sistema nervoso central, como o córtex pré-frontal, a ínsula, a amígdala, enfim, todas as áreas do cérebro, a função de cada área do cérebro e o que ocorre com um mecanismo de dor crônica. Se a gente parar para analisar, pessoal, todas as áreas do cérebro, quando você tem ali acima de 3 meses de dor, elas sofrem modificações. Então, a gente tem que pensar assim: um paciente com dor crônica, muitas vezes, um atleta tal, nós devemos atuar mais a nível de sistema nervoso central. As técnicas periféricas são eficazes? São eficazes. Mas nós devemos sempre fazer algo a mais para esse paciente. Trabalhar mais esses aspectos, digamos, cognitivos desse paciente. Porque ele tem uma alteração a nível do sistema nervoso central. Tá certo? Por isso, pessoal, né, que a gente vai falar sobre, a gente vai falar sobre liberação miofascial, e esse é um artigo do European Journal of Pain, Jornal Europeu de Dor, que é uma revista de grande impacto, e ele mostra o que aqui? Ele mostra que pacientes que sofrem de dor miofascial crônica, que é o nosso intuito aqui da noite de hoje, a gente conversar um pouco sobre liberação miofascial, mas os pacientes que apresentam aí essa dor miofascial acima de 3 meses, aqueles pontos gatilhos, restrições faciais, esses pacientes, segundo esse estudo científico aqui, liderado pelo professor Chan, ele mostra que esses pacientes, eles apresentaram uma atrofia nas regiões envolvidas na modulação descendente da dor, tá? Ocasionando o quê? Uma diminuição do limiar de dor. Então, esse paciente com dor crônica, esse atleta com uma disfunção facial crônica, ele tem uma diminuição do limiar de dor. Ou seja, um simples toque terapêutico ali pode provocar dor nesse paciente. Por quê? Porque ele tem esse mecanismo de atrofia nessa região aí que modula a questão da dor, né? Além disso, esse paciente com dor crônica, ele tem aspectos aí de meio ambiente envolvido, como estresse, por exemplo, que podem afetar ainda mais as condições aí estruturais do nosso sistema nervoso central. É por isso, pessoal, é por isso, né, que eu trago esse artigo para vocês, e eu estou aqui não para falar que a liberação miofascial é sensacional, é muito bom, é a melhor ferramenta. Não, eu tenho que ser aqui bem transparente com vocês. Esse é um artigo publicado na Clinical Rehabilitation, que é um artigo também bem interessante, sobre a efetividade da liberação miofascial no tratamento de condições músculo-esqueléticas crônicas. Olha que interessante, pessoal. Esse artigo, ele mostra que a terapia miofacial, né, a liberação miofacial, ela teve o resultado idêntico a um procedimento sham, ou seja, um procedimento falso. Literalmente, pessoal, olha que tapa na cara da liberação miofascial. Então, você fazer liberação miofascial no paciente com dor crônica ou não fazer nada, os resultados são semelhantes, tá? Nossa, Danilo, mas como assim? Pessoal, eu acabei de comentar isso com vocês. Os pacientes, eles têm uma característica crônica, um padrão de dor acima de 3 meses. Consequentemente, esse paciente, ele tem uma alteração do sistema nervoso central dele. Ele tem um mecanismo que nós chamamos de sensibilização central. Então, obviamente, que uma simples técnica de liberação miofascial não vai ser efetiva para uma condição crônica. É preciso ir além de uma técnica passiva. Uma simples técnica de liberação miofascial, uma simples técnica, por exemplo, de você mobilizar, de você manipular uma articulação, é muito simples para você ter o manejo desse paciente com dor crônica. Então, esse artigo, pessoal, lógico, é óbvio que a liberação miofascial, ela ia ter o mesmo resultado que um procedimento falso. É lógico, porque eles só aplicaram essa técnica. E só você aplicar de forma isolada a liberação miofascial, você não tem o resultado esperado benéfico no seu paciente. É simples.
Então, fique sabendo você que quando você estiver diante de um paciente com dor crônica, uma simples técnica passiva para esse paciente, uma simples técnica passiva, uma simples técnica de manipulação, de mobilização, uma simples técnica de liberação de fáscia, ela vai ser a mesma coisa que você não fizer nada com esse paciente. Nós precisamos ir além. Por isso que eu falo, paciente com dor crônica é o desafio da nossa profissão. O manejo do paciente que sofre de dor acima de 3 meses é o grande desafio da nossa profissão. Vamos falar agora sobre tecido facial. Já falamos aí sobre os aspectos da dor, a importância da avaliação da dor, a gente tem um conhecimento do mecanismo da dor, do evento da dor, da classificação da dor, para a gente ter um bom manejo, tá? Agora a gente tem que ter um conhecimento sobre a anatomia do sistema facial. Essa parte sobre o sistema facial, pessoal, eu trouxe para vocês aqui também, quem se interessa pela temática, né, de face, de esporte, é um artigo, um consenso também, novamente, publicado no British Journal of Sports Medicine, que ele fala o seguinte, ele fala sobre a pesquisa do tecido facial na medicina esportiva. Então, tudo que vocês possam imaginar sobre tecido facial no ambiente esportivo, vocês encontram desse artigo aqui. É um artigo também liderado por vários médicos, e eu chamo a atenção aqui para o biólogo Robert Scheib, né, que é um dos maiores pesquisadores sobre fáscia, tá, da atualidade, tá certo? Os tecidos faciais, pessoal, os tecidos faciais, eles merecem alguma atenção bastante detalhada na medicina esportiva, tá certo? Por quê, pessoal? Você tendo uma melhor compressão do tecido facial, né? Uma melhor compressão da sua dinâmica de adaptação à carga, obviamente, você aí consegue trabalhar aí a nível de prevenção de lesão, tá? Você consegue aí trabalhar na questão de desempenho do seu atleta e também trabalhar aí na questão de reabilitação do esporte, tá certo? Então, é um consenso muito interessante, tá? Que vale a pena aí a leitura, tudo bem? O tecido facial, pessoal, definindo aí o tecido facial, né? O que é o tecido facial? A fáscia nós temos aí em basicamente todo o nosso corpo, ela reveste todo o nosso corpo, né? O tecido facial, pessoal, é um tecido conectivo, é um tecido irregular que circunda e conecta cada músculo, cada miofibrila e cada órgão do corpo humano. Essa imagem aqui, pessoal, ela mostra bem, né, o que é o tecido facial, né? Ele reveste o nosso corpo, pessoal, como se fosse um macacão, tá? Então, olha que interessante, pessoal, o tecido facial, né? Significa que se você tiver uma disfunção miofacial, se você tiver uma disfunção miofacial a nível, por exemplo, de membros inferiores, significa que você terá repercussões à distância em decorrência desse tecido facial, tá? Então ele reveste todo o nosso corpo. Nós temos aí uma divisão bem simples da face, né? Nós temos a face superficial, nós temos a face profunda e nós temos a face visceral, tá certo? Então, aqui mostrando aqui o tecido facial profundo, que é o intuito do nosso tratamento. Pensando nessa questão que a fáscia, ela veste nosso corpo como se fosse um macacão, né? Aqui é a divisão da fáscia, nós temos a fáscia superficial e a fáscia profunda, né? A liberação miofascial, pessoal, né, a maioria dos artigos que eu vou apresentar para vocês, a técnica de liberação miofascial é uma técnica de liberação destinada à fáscia profunda. A fáscia superficial, geralmente, nós atuamos, pessoal, com a drenagem linfática, né? Nós temos alguns conceitos da drenagem linfática, por exemplo, Volder, Ledoux, que a gente trabalha aquela fáscia mais superficial, tá certo?
Como eu falei para vocês, a gente tem que enxergar a fáscia, pessoal, como se fosse uma camada, né? Como se fosse telhas de um determinado telhado. A gente não pode enxergar a fáscia, né? Quando a gente for fazer um procedimento de reabilitação de liberação miofascial, a gente não pode enxergar a fáscia como uma estrutura isolada que circunda apenas um músculo. De forma alguma. Nós devemos observar a fáscia, pessoal, como se fosse cadeias, tá? Porque a fáscia, ela prende todos os nossos músculos como se fossem cadeia. Então, para você aplicar um tratamento de liberação miofascial, você deve seguir aí um tratamento do holismo, né? De você olhar o ser humano como um todo, tá? Em vez de você fazer uma liberação apenas de um determinado músculo, tá? A gente deve observar ali o corpo do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso atleta, como uma estrutura integrada, né? Com o princípio da individualidade biológica. Esse é um consenso também, pessoal, que ele fala o seguinte, sobre as lesões nos tecidos faciais, né? Essas lesões nos tecidos faciais, nesses atletas aí de elite, tá? Eles causam, geralmente, uma perda significativa no desempenho nos esportes, tá? Então, nós devemos olhar com muita atenção para o tecido facial. Eu falei essa questão para vocês da dor crônica, que nós devemos olhar, ter um olhar assim bem direcionado para o sistema nervoso do paciente, para aspecto psicossocial, para crença, para comportamento. Mas nós também devemos olhar para a periferia, porque se você apresenta uma restrição facial, uma aderência facial, isso acarreta, segundo o consenso internacional do Comitê Olímpico, acarreta aí uma perda significativa no desempenho do esporte. E lembrando que esportes de elite, se você tiver um desempenho ali, é, uma alteração de desempenho ali de 1%, 1 segundo, meio segundo, milésimos de segundo, pessoal, geralmente você ali, você perde uma classificação, tá certo? Tá, mas quais são os fatores que influenciam aí essa alteração na mecânica da fáscia? Esse artigo de 2018 também ele traz isso. São inúmeros fatores, pessoal, que levam a essa alteração na rigidez da fáscia. Inúmeros fatores. Isso pode envolver aí alimentação, suplementação, fatores ambientais, condições climáticas, o gesto esportivo. A gente fala muito sobre a biomecânica corporal, aspectos de estresse, aspectos psicológicos do atleta, tem uma relação direta com o tecido facial, a questão de hidratação, questões hormonais, né? Questões aí relacionadas a fatores de meio ambiente. Então, nós temos inúmeros fatores que podem influenciar negativamente a rigidez desse tecido facial. E isso, como eu falei para vocês, né? Uma alteração no tecido facial pode aí ter um déficit do desempenho esportivo desse atleta. É muito importante, uma vez um aluno perguntou para mim, falou assim, mas professor, como que eu posso avaliar o tecido facial? Só com a palpação eu consigo avaliar? Pessoal, infelizmente, com palpação você não consegue observar a aderência facial, né? Nós temos aí essa questão de palpação, nós temos uma desvantagem muito grande que nós temos uma limitação, tá? Então, quando a gente trabalha com liberação miofascial, a gente trabalha meio assim na cegueira, tá? É uma forma aí de você verificar ali com uma palpação, verificar se o tecido está um pouco mais rígido e promover a liberação miofascial. Mas é uma desvantagem da técnica manual, né? Você não ter aí uma acurácia palpatória para você verificar se que o tecido facial está bem aderido. Nós temos inúmeras outras formas, né, que são bem mais vantajosas, mas obviamente que tem um custo um pouquinho mais elevado, como por exemplo ultrassons guiados, bioimpedância, até a biópsia tecidual, né, mas obviamente que isso daí
né? Muitas vezes demanda muito tempo, demanda aí um custo um pouco mais elevado, o que torna aí também desvantajoso. Esse é um paper bem interessante, pessoal, que a pesquisa tem confirmado, né, a otimista suposição que os exercícios, independente dos exercícios, exercícios mais estáticos, exercícios mais dinâmicos, corrida, musculação, natação, né, os exercícios com sobrecarga adequada nas fibras de colágeno que formam o tecido facial, se você aplica de forma regular, você induz uma arquitetura de colágeno mais jovem e renovada. Ou seja, o exercício ele é extremamente benéfico para o tecido miofacial. Extremamente benéfico. Quando você realiza o exercício, você induz uma arquitetura de colágeno mais jovem e mais renovada, né? O oposto é o sedentarismo. Se você tem a tendência ao sedentarismo, você tem uma tendência de uma acidificação desse tecido miofacial, que torna-se esse tecido mais viscoelástico, e aí você tem uma aderência maior dessa face. E quais são os conceitos de liberação miofacial? Né? O sistema músculo-esquelético é uma rede de tecidos interconectados, né, que a gente já conversou sobre isso, né? Como é que a gente pode desenvolver um problema na face, né? Então, o sistema músculo-esquelético é uma rede totalmente interligada pelo tecido facial, que eles trabalham juntos para promover uma biomecânica corporal extremamente eficiente. Quando o seu músculo ele é submetido a um grande trauma, né? Um grande trauma que nós chamamos de macrotraumatismos, ou a eventos microtraumáticos, que é a sobrecarga biomecânica, restrições nesse tecido facial, elas se formam, tá? Através de pontos gatilhos, através de aderência da fáscia. E aí, como essa fáscia profunda, ela está bem presa no tecido muscular, você pode inibir a função muscular. Então, um macrotraumatismo ou um microtraumatismo leva a uma restrição da fáscia que leva ao desenvolvimento de pontos gatilhos, resultando aí em uma função anormal do músculo. Então, como se fosse uma cascata fisiológica. Você tem um evento, e aí depois você tem a restrição facial, depois você tem a formação do ponto gatilho, o trigger point, e aí depois você tem aí uma inibição função da função muscular normal desse atleta. Isso é uma imagem muito interessante, né? Que ele ilustra bem, é um corte anatômico aqui, que ele mostra o que é uma restrição facial. Restrição facial é essas aderências que o tecido facial profundo, né, se adere no sistema muscular. Então, no sistema facial, pessoal, né, a pele, ela se move facilmente sobre a superfície dos músculos, né? Por exemplo, na fibromialgia, eu dei o exemplo aqui, que é um exemplo clássico de aderência do tecido facial, né? Mas, obviamente, com um mecanismo aí de sensibilização central muito acentuado. Então, na fibromialgia ou na dor miofacial crônica, esse tecido miofacial, ele está 100% aderido. Mas, novamente, não adianta você só ir lá e liberar esse tecido e não trabalhar outros fatores a níveis cognitivos desse paciente. Então, algumas justificativas para a formação da restrição facial, né? Então, quando a face ela é estressada de forma mecânica, né, em excesso, né, que é aquele microtraumatismo acentuado, microtraumatismo sem tempo de recuperação, né? Você tem aí a formação de fibrose e aderências, o que leva aí a uma restrição da face. Outros autores, como o Stecco e o Matti, eles falam o seguinte, que eles falam, quando você tem uma combinação de inflamação, acidificação e a face fica mais densa, né, em decorrência a esses eventos traumáticos, você tem uma compressão das terminações nervosas que estão ali no tecido facial. Então, o tecido facial ele fica mais hiperativado
através dessas terminações nervosas, o que promove ali inflamação, dor, diminuição de amplitude de movimento, diminuição de funcionalidade, tá? E nós temos também um conceito que é o processo do envelhecimento. Então, quando você tem aí também um envelhecimento, né, que é um processo natural do nosso corpo, nós temos aí alterações nas propriedades viscoelásticas do tecido facial, o que promove aí uma grande aderência a nível de face. Aí, se você juntar o processo do envelhecimento mais o sedentarismo, você tem uma acentuação nessas condições aí dessas propriedades viscoelásticas, o que vai desenvolver aí mais restrição miofascial. O princípio da liberação miofascial, pessoal, é um princípio que se assimila muito com o alongamento, né? Fisiologicamente, a liberação miofascial, ela gera uma sobrecarga colocada sobre o tecido facial, e aí nós esperamos respostas bioquímicas e mecânicas, que é o princípio da deformação. Nós estamos deformando um tecido, que é aquela questão da plasticidade. Nós estamos deformando um tecido. Nós estamos dando uma nova condição para esse tecido, tá? O princípio da deformação. E aí, né, obviamente, né, Danilo, quer dizer então que na dor crônica não é interessante fazer liberação miofascial, tem que trabalhar só o sistema nervoso central. Não, não é assim, pessoal. Não é assim. Como eu falei para vocês, dor crônica é um paciente extremamente complexo. A liberação miofascial vai ajudar? Vai ajudar. Mas aplicada de forma isolada, esqueça, é um grãozinho numa praia. A manipulação vai ajudar? Vai ajudar, mas de forma isolada, esqueça, tá? Nós devemos sempre trabalhar, paciente com uma dor crônica, a gente chama aí de um tripé. Deve trabalhar aí uma questão de exercício ativo com esse paciente, né? Uma questão aí de técnica passiva, que a liberação miofascial pode entrar nesse caso, e uma questão aí de educação em dor de aspectos cognitivos, tá? Mas quando a gente fala de efeitos fisiológicos da liberação miofascial, nós temos aí efeitos bem interessantes. Por exemplo, sensações de relaxamento, nós temos aí alívios de dores, né? Porque você ativa uma substância no seu sistema nervoso central chamada de substância periaquilotal cinzenta. Então, um simples toque terapêutico, uma massagem, você ativa regiões que são responsáveis pela inibição do mecanismo de dor. Tá? E nós temos também aquele velho e bom efeito placebo, que são as reações psicológicas. Tá? Então, pessoal, de forma bem básica aqui, quando você realiza uma liberação miofascial, você tem uma cascata fisiológica. Essa cascata, ela começa no seu sistema nervoso periférico e ela trafega até o seu sistema nervoso central. Então, você tem uma atuação no sistema nervoso periférico e você tem uma atuação no sistema nervoso central, tá? Então, ela é eficaz para a sensibilização central, mas não aplicada de forma isolada, ok? Qualquer técnica de recursos terapêuticos manuais, pessoal, eles possuem esses efeitos a nível periférico e efeitos a nível do sistema nervoso central. Nós temos várias ferramentas para liberação miofascial, várias. Nós temos a liberação miofascial manual, que nós temos a superficial e a profunda. Nós temos a liberação instrumental, que está em última tendência no mercado, né? E nós temos também a autoliberação miofascial, que a gente pode também orientar o paciente a realizar essas autoliberações, e nós temos inúmeras evidências científicas comprovando a sua eficácia. Então, nós temos aqui um evento de liberação miofascial superficial, aplicado numa face superficial. São aí técnicas mais suaves, né? Mais voltadas à termorregulação, mais voltadas ao nível do sistema linfático, a drenagem venosa, né? Uma técnica mais superficial. Nós temos as técnicas mais profundas, né? Onde a gente vai ter o contato com aquela face que está ali rente ao tecido muscular, né? Que tem uma questão mais proprioceptiva, uma questão mais de alívio de dor, né? Uma questão mais de coordenação motora, né? Porque a face superficial ela tem uma função e a face profunda nós temos uma função. Então, se você quiser ter determinados efeitos fisiológicos da face superficial, se aplica uma técnica na superfície.
Se você quer obter efeitos fisiológicos a nível de fáscia profunda, você coloca uma pressão um pouquinho maior e atinge a fáscia profunda. Nós temos aqui a liberação instrumental, né? Que nós temos que deixar bem claro para vocês, é, ela não substitui as mãos, tá? A liberação instrumental, o efeito dela, pessoal, o efeito da liberação instrumental é ali melhorar ali a qualidade ali da técnica, né? E poupar um pouco o fisioterapeuta, o terapeuta, né? Então, essa é a função da liberação instrumental, é poupar o terapeuta, mas os efeitos, pessoal, os efeitos fisiológicos é basicamente os mesmos, né? Lógico que tem a questão, às vezes, de psicológica, de o paciente gostar, né? O paciente achar uma técnica um pouco diferente, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão que nós devemos levar em consideração, né? A expectativa do paciente em receber a técnica. Nós temos aí algumas outras técnicas de liberação instrumental, né? Que é, por exemplo, o hipervolt, o percussor, né? Que a gente trabalha aí a nível de massageadores desse tecido facial. Também nós temos uma tendência muito grande no mercado de trabalho, mas ela também não substitui as mãos, não substitui, e os efeitos fisiológicos é o mesmo. Sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Nós temos a autoliberação miofascial, a gente vai falar bastante do von Roller, né, que nós temos inúmeras publicações científicas comprovando a autoliberação miofascial, que a gente pode orientar para o paciente também realizar essa liberação, né, em sua residência, em sua casa, né, no seu ambiente de trabalho, que também auxilia muito nas questões aí de tratamento. Nós temos o massage balls, né, que é uma forma também de você realizar aí a liberação, né? Nós temos aí essas bolas, né, umas bolas pequenas, tal, algumas têm alguns espinhos, tal, para você promover a autoliberação miofascial. Também aí está em última tendência, principalmente em box de treinamentos funcionais, em box de CrossFit, né? Então é uma tendência aí de o atleta aplicar essas questões de autoliberação miofascial. Nós temos aqui um artigo muito interessante no Journal Bodywork, que ele fala sobre os efeitos da liberação miofascial, né? E ele defende muito na melhora da flexibilidade e na melhora da recuperação, que é o recovery do atleta, na autoliberação miofascial. É interessante que nesse artigo ele até traz aí alguns exercícios aí para pacientes sobre autoliberação miofascial. A última etapa da aula, pessoal, é uns artigos científicos que eu separei para vocês sobre a liberação miofascial no ambiente do esporte. Então, nós temos aqui esse primeiro artigo, que ele fala sobre a liberação miofascial no aumento de amplitude de movimento do tornozelo, né? É o Stanek, ele fez esse artigo, ele escreveu esse artigo em 2018, né, publicado no Journal Athletic Training, e ele verificou os efeitos de uma única sessão de liberação miofascial no tornozelo de 44 pessoas, com restrição de movimento de dorsiflexão. Lembrando que restrição de movimento de dorsiflexão, pessoal, é um fator que pode predispor a uma síndrome femoropatelar, né? Então, uma sessão aí de liberação miofascial e de forma aguda, ou seja, um follow-up bem curto, aplicou a técnica e reavaliou esse paciente, tá? De forma aguda, esses pacientes tiveram um aumento de amplitude de movimento da dorsiflexão, que pode aí você ter um aumento de uma mobilidade, né, articular, o que pode, teoricamente, prevenir uma lesão, pelo aumento de mobilidade, tá certo? Nós temos aqui um outro artigo, bem legal também, sobre liberação miofascial no desempenho de salto de altura. Né? Então, aqui eles avaliaram a autoliberação miofascial, então reparem, né, utilizado ali o foam roller, né? E as técnicas de alongamento, né? Então, eles notaram que o efeito da liberação durou menos que 10 minutos. E o alongamento teve um efeito de menos de 5 minutos nesse desempenho de salto de altura. Então, você aplicar autoliberação miofascial
teoricamente mais benéfico nessa questão, nesse desfecho de desempenho desse salto de altura do que fazer um alongamento. Mas o artigo até sugere você aplicar aí as duas técnicas, a liberação miofascial associado ao alongamento. Nós temos outro artigo também da autoliberação miofascial, então até coloquei a imagem que o artigo traz, que é do von Roller de novo, e os resultados dessa análise sugerem que a liberação miofascial com os rolos podem ser intervenções eficazes para melhorar a amplitude de movimento das articulações e o desempenho muscular pré e pós-exercício. Então, você aplicando a técnica de liberação miofascial de forma pré-exercício e pós na recuperação, é benéfico para o paciente, tá certo? Nós temos um outro artigo de 2014, esse artigo que ele fala sobre a questão da liberação miofascial no desempenho físico, tá? Então, a liberação miofascial, ela é considerada eficaz para restaurar e aumentar a amplitude de movimento sem ter um efeito prejudicial à inatividade muscular, tá? Então, um artigo também aí que promove, teoricamente, uma diminuição de lesões musculoesqueléticas, tá? Isso não é comprovado 100% ainda, mas você tem uma melhora do desempenho na questão aí desses atletas. Esse é um artigo que ele foi publicado por um grande amigo, tá? Um grande amigo, um artigo bem legal, eu achei interessante porque ele colocou aí 3 grupos e colocou um grupo controle. Então um artigo que foi publicado esse ano, 2020. É um estudo controle aleatorizado. Foram 30 participantes, né? 4 semanas de treino aí, 2 vezes por semana. Então, o que eles fizeram, pessoal? Eles colocaram ali um grupo de alongamento ativo, a pessoa só fazia alongamento, tá? Discos tibiais e gastrocnêmio. Um grupo de von Roller, que é a autoliberação miofascial, e um grupo controle que não fez absolutamente nada. Eles verificaram agilidade em pessoas saudáveis, tá? Agilidade, através desse teste de agilidade aqui, né? Que é uma corrida em ciclo, uma corrida que você percorre caixas e tal, e verificar a potência. A potência é analisada através do salto vertical, tá certo? E a mensuração aqui através de uma fita métrica na parede. O interessante, pessoal, né, desse artigo aqui, que o uso do von Roller da liberação miofascial como estratégia na autoliberação, ela mostrou-se eficiente na agilidade. Ela foi bem eficaz, ó, então tá o asterisco aqui mostrando, né, que a agilidade foi assim totalmente aí comparada com o grupo controle e comparado com o grupo de alongamento, teve uma característica benéfica muito relevante. Contudo, no salto vertical não serviu absolutamente para nada, tá? Então a potência nesse artigo não mostrou absolutamente nada, mas na agilidade eu achei aí interessante. Então, se você pensa em uma reabilitação de um atleta que exige de agilidade, você pode apresentar aí uma proposta de tratamento com uma autoliberação miofascial. Esse é um outro artigo que ele fala aqui. A liberação miofascial é estratégia eficaz pré-exercício e na recuperação? Um artigo aí publicado no American College of Sports Medicine. Foram 9 estudos, né, examinados, e as conclusões foram que a liberação miofascial ela promove um efeito positivo na amplitude de movimento, na melhora da dor e diminuição da fadiga após o exercício. Então, é uma técnica muito bem aplicada, com efeitos fisiológicos, com comprovação científica a nível de recuperação desses atletas. Nós temos um artigo da BMJ que saiu esse ano, muito interessante. É um artigo, pessoal, que ele não fala de liberação miofascial, mas ele fala de massagem esportiva, tá? Na performance e na recuperação. O interessante é que eles utilizaram aí 29 estudos e é um mega trial, né? Nós tivemos aí 1.000 participantes. Eles avaliaram desempenho de força, avaliaram desempenho no salto, que é a potência, desempenho na fadiga e desempenho na dor muscular tardia. Se a gente analisar os gráficos, pessoal, o desempenho de força, né? O diamante aqui, ele ultrapassa a linha média, então o desempenho assim não é grande coisa. Ele é bom, mas ele tem as suas controvérsias. O desempenho no salto, mesma coisa.
Desempenho na fadiga, a mesma coisa. Isso para massagem esportiva. Só que na dor, vocês podem reparar aqui que o diamante ele passou a linha média. Então, ele está aqui a favor da massagem. Então, no desempenho de dor, a massagem esportiva, pessoal, pode aplicar que o tiro é certeiro. Nós temos aqui sobre tendinopatia de Aquiles, né? Que é um guideline da JOSPT. Então, a maioria das tendinopatias de Aquiles é por lesões de overuse, né? Seja em nível competitivo ou recreacional. É muito comum aí em corredores. E a gente apresenta a tendinopatia de Aquiles em inúmeros esportes. O basquete é um deles, né? E dentro desse guideline, ele traz inúmeras questões de tratamento. Inúmeras. Mas eu achei interessante porque ele cita ali no determinado momento que você, trabalhando os tecidos moles, né, a liberação miofascial, técnicas de tecidos moles, você pode aí reduzir a dor, melhorar a mobilidade e a função de pacientes com tendinopatia de Aquiles. Sobre entorse de tornozelo, uma outra condição no esporte muito frequente, né, as lesões relacionadas ao esporte, né, 10 a 34% dos atletas aí têm entorse de tornozelo, né? Geralmente aí os entorses laterais, basquete aí com uma alta prevalência de 41%, seguido por futebol, tá? De 7,9%, né? E metade de todos os entorses de tornozelos ocorrem durante a prática do esporte, ou seja, quase 50%, né? E é um guideline que ele fala sobre o tratamento de entorse de tornozelo. Então, ele traz também aqui vários tratamentos. Mas eu achei interessante aqui, num determinado ponto, ele fala que as mobilizações de tecidos moles, elas devem ser inseridas nesses pacientes que sofrem de artrose de tornozelo, tá? Associado à mobilização articular, associado à drenagem postural, à drenagem linfática, ou seja, outros tratamentos, mas tem ali um espaço para liberação miofascial. Um outro artigo sobre fascite plantar, uma condição muito frequente também no âmbito esportivo. E esse artigo, ele fala que nós devemos aí adicionar também as técnicas de tecidos moles, as técnicas de liberação miofascial, promovendo aí uma melhora da funcionalidade, uma melhora da dor e uma melhora da qualidade de vida. Então, novamente, adicionar, né? Nós devemos aí, obviamente, trabalhar com outros recursos. A gente já observou no começo dessa aula aqui que a liberação miofascial de forma isolada, ela não tem grandes efeitos benéficos, tá? Outro guideline sobre dor no quadril não artrítica, né? Chamo até atenção para o impacto femoroacetabular, para a lesão labral, as esplasias, né? Muito comum, principalmente em jogadores de tênis, né? O paciente geralmente tem aquela dor na virilha, né? Então, nós temos alta incidência, principalmente em movimentos repetitivos. Então, é um guideline da JOSP também, que ele cita, né? Como uma terapia adicional, uma terapia conservadora adicional, a mobilização por tecidos moles, tá? A liberação a nível do sistema facial, tá? Então, novamente aí, um outro guideline defendendo aí a condição da mobilização de tecidos moles para esses pacientes que sofrem dor no quadril, limitações funcionais do quadril de forma não artrítica. A síndrome do impacto subacromial, né, muito comum nos atletas aí de overhead, né, comumente encontrada nos atletas, né? Então, nós temos aí grande parte dos pacientes que tem esse mecanismo de overhead, né, movimento acima da cabeça, desenvolve a síndrome do impacto subacomial, e ele defende aí, né, é um case report, né, mas ele defende aí também as técnicas de tecidos moles devem ser empregadas a nível ali do símbolo escapular para você melhorar a funcionalidade, a qualidade de vida e o limiar de dor desses pacientes. Uma outra técnica sobre também liberação miofascial, um artigo muito interessante, liderado pelo Steco, sobre liberação miofascial também, na dor crônica do ombro. O legal desses artigos aqui do Journal Bodywork, que ele traz também, né, a forma que você deve realizar ali a terapia, né? Eu acho interessante que ele traz algumas imagens aí. Tá? Então, a manipulação miofacial, né, a manipulação facial, ela deve ser empregada aí também
nesses atletas, nesses pacientes que sofrem de dor crônica no ombro. Esse é um outro artigo, tá? Sobre liberação miofascial na tendinopatia patelar, uma condição muito comum aí, né? Em pacientes corredores, né? Síndrome fêmuro-patelar. Então, nós devemos aí trabalhar também a fáscia muscular. Ele até defende que nós devemos trabalhar a fáscia a nível de cadeia facial. Então, ele defende muito a liberação da face ali, dos pélvico-trocanterianos, da musculatura do quadríceps, e você trabalhar aí a fáscia como um todo. Então, pessoal, resumindo toda essa minha aula aqui, né? Esse artigo ele é muito interessante, é uma revisão narrativa, né, sobre os efeitos da liberação miofascial. Então, quando você trabalha aí essa técnica de liberação miofascial, você tem uma atuação sobre a dor, você tem uma influência na amplitude de movimento e na flexibilidade, você tem uma influência no desempenho e na força, é uma excelente ferramenta de recuperação pós-exercício, que é uma técnica de recovery. Você tem uma melhora da função vascular e, obviamente, você tem uma ação a nível do sistema nervoso central, que você tem uma diminuição do seu estresse. Lembrando também, pessoal, né, que eu deixo bem claro aqui, que o tratamento do atleta, pessoal, é um tratamento multidisciplinar. Não adianta o fisioterapeuta bater no peito e falar assim, não, eu vou reabilitar ele sozinho. Isso não existe, pessoal. Atleta, pessoal, é complexo. O tratamento do atleta envolve, muitas vezes, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, médico, educador físico, tá? Então, se você pretende aí trabalhar com um atleta, obviamente que você tem que trabalhar aí em conjunto, tá? Isso é muito importante. O tratamento multidisciplinar do atleta. Falar a mesma língua, ter uma aliança terapêutica aí, que sem dúvida vai favorecer muito o seu paciente, o seu atleta. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aí por volta de 1 hora. Eu acho que deu para falar um pouco dessas divisões de dor, deu para falar sobre esses aspectos aí de dor crônica, que eu acho muito importante, né? A gente geralmente sai da faculdade muitas vezes com uma deficiência nessa bagagem de dor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone aí e eu deixo aí meus canais de contato, meu Instagram, meu Facebook. E é isso aí, pessoal. Obrigado, novamente obrigado aí o professor André, uma pessoa aí que eu acompanho muito, tenho uma consideração, sem dúvida nenhuma, uma referência na fisioterapia no Brasil aí, uma pessoa que tem uma consideração gigantesca. Tive a oportunidade de conhecer ele num curso, um carinho muito especial por ele, e agradecer a Métodos também pela oportunidade. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Danilo, mais uma vez. Eu quero dizer, gente, que o Danilo ele vai estar com a gente aí em alguns cursos, né? Liberação, que Fabriciano Belo Horizonte, Maitland, Fabriciano e Viçosa, e também hérnia de disco, um curso novo, também em Corona Fabriciano. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade, né? Parabenizar vocês pela disponibilidade de participar desta aula numa quinta-feira à noite, e também dizer que a gente está aí. A gente tem um grupo no Telegram, que é o nosso grupo do Clube de Estudos, que ele acontece uma vez por mês. Esse é o nosso segundo encontro do mês, né? Que foi a pedido do professor André. No próximo mês, no mês de outubro, o Clube de Estudos vai ser com o André Velano também. A gente vai lançar nas próximas semanas aí o tema e tudo certinho para inscrições. Então, vocês já podem participar do nosso clube de estudos, que as informações chegam primeiro por lá, no nosso grupo no Telegram. É só pesquisar Clube de Estudos da Métodos, ou só Métodos, vocês encontram lá e participar. Muito obrigada mais uma vez. Yasmin? Oi, André, pode falar. Só agradecer ao professor Danilo pela aula redondinha, excelente, Danilo.
Você é desses colegas que conseguem aliar a ciência com a prática clínica com maestria, foi fantástico, os alunos adoraram, já comentaram aqui, né? Esse negócio de atleta é interessante mesmo. Hoje eu estou atendendo um paciente que teve a mesma lesão que o Borrachinha, né, do MMA. Eu liguei para um colega de BH que atendeu o Borrachinha e bati altos papos com ele, a gente fez um bate-papo bem interessante. Então, não só a multidisciplinaridade, mas também os colegas, né, os fisioterapeutas que se ajudam entre si. Eu acho que esse é um dos objetivos do Clube de Estudos da Métodos, né? Sozinho a gente não consegue nada, né, pessoal? Então, a gente tem que realmente ter essa cooperação. O momento único que a gente está tendo aí de coisas boas da pandemia são essas aulas online, essa interatividade, né? Professor Danilo, parabéns, excelente aula. Maravilha, muito obrigado, viu, André? Muito obrigado aí. Obrigado a todos, pessoal. Sigo à disposição. Se alguém tiver interesse aí em ter algum contato aí de forma mais acentuada aí sobre a temática, pode entrar em contato. Obrigado, Yasmin. Parabéns a Métodos mais uma vez aí e agradecer a presença de todos os alunos da Unipac e os alunos convidados. Boa noite a todos.